O Lula está com um monte de problema esse ano, né? Tem o problema do Banco Master, tem o problema do Lulinha com o careca do INSS, tem um monte de problema do Lula nessa história esse ano. Mas o Lula está contando que não, mas a economia está bem, está tudo bem na economia, né? Eu já falei para vocês que não é bem essa história, na verdade o Lula está contando com o fato de que os números que o Portman inventa lá no IBGE, né, dizem que a economia está boa, na verdade não está, né? Mas a ilusão dele é essa, né? Só que pode ser que essa ilusão seja totalmente destruída nos próximos meses, tá? Por conta da guerra no Irã, o Catar está avisando que o barril de petróleo pode chegar a $150. Para vocês terem uma ideia, o preço do barril do petróleo estava na faixa de $60, pode subir para 150, e isso vai tornar inevitável aumento do preço da gasolina no Brasil, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que já subiu em alguns lugares, parece que lá em Salvador já bateu R$7 a gasolina. Por enquanto vai subir mais e vai ser inevitável no resto do país. Pode ser que o Lula acabe tendo que fazer a mesma coisa que a Dilma, quebrar a Petrobras para tentar ganhar a eleição. E se fizer isso, meu amigo, está arriscado quebrar a Petrobras e não ganhar a eleição no final das contas. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, tá todo mundo sabendo que os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã, né? E a gente teve uma novidade de ontem para hoje, que é justamente hoje os Estados Unidos e Israel começaram a atacar a indústria petrolífera do Irã. Vários petroleiros iranianos, várias indústrias de petróleo do Irã foram destruídas já de ontem para hoje. Isso deve gerar um impacto localizado. Mas o pior impacto dessa guerra é o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz, para quem não sabe, é esse pontozinho aqui, ó, que aqui é o Golfo Pérsico, é o lugar onde tem o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Iraque, esses países todos e o próprio Irã, eles conseguem exportar através do Golfo Pérsico. Então todos esses navios têm que passar por aqui. Isso daqui concentra uma coisa de tipo 30% da produção mundial do petróleo, é nessa região aqui, e tem que passar pelo Estreito de Hormuz aqui, que é um estreito relativamente raso. Só tem um canal de navegação bem claro aqui no meio desse estreito aqui, por onde os navios passam, né? E como é perto do Irã, o Irã consegue fechar esse estreito. Repara que tem um monte de navio aqui parado esperando, ó, um monte de navio aqui parado esperando e nenhum navio passando aqui. Mas então a gente tem falado sobre isso lá. Um dos problemas é justamente que o estreito tá, como você pode ver aqui, ó, tá praticamente fechado. Esse site aqui é um site, o Marine Traffic, que é um site que acompanha os navios todos, né? Vermelhinho é petroleiro, verdinho é o contrário, agora eu não sei. É alguma coisa assim. Tá aqui, ó. Verdinho é navios de carga, vermelhinhos é petroleiro, azulzinho é navio de passageiro, enfim, aí tem aqui os tipos de navio, né? Verde é justamente navio de carga, é tipicamente navio de container, tá? Então repara que tem um monte de navio aqui petroleiro parado aqui tem os navios cargueiros, né, de container também tudo parado, não querendo atravessar o Estreito de Hormuz aqui, por medo, e a situação não indica que vai se resolver muito rápido não, tá? Vai demorar isso daí, né? E aí o risco que o pessoal está falando é que o Catar alerta que o barril de petróleo pode chegar a R$150, né? Repara, em tese, os Emirados Árabes Unidos até tem alguns portos do lado de cá, sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz, mas a verdade é que os portos principais dos Emirados Árabes são do lado de cá, então a maior parte do petróleo dos Emirados sai do lado de cá, tem que atravessar o estreito. Catar só tem como exportar a partir daqui. Bahrein, que também produz muito petróleo, só tem como exportar a partir daqui. Kuwait também. A Arábia Saudita, ela consegue exportar do lado de cá, tá? Tem portos desse lado de cá também. Então ela não é tão afetada pelo fechamento aqui, mas é só ela, porque o Kuwait também e o Iraque não tem alternativas, né? Então a expectativa é que o preço do petróleo vai subir. Se você olhar como é que está o preço do petróleo nesse momento, repara, né? O preço do petróleo está baixinho, está baixinho, está baixinho, e agora, ó, chupt, isso aqui ó, nos últimos dias, por conta da guerra, está em 93 já o preço, $93 o preço do petróleo Brent, e a expectativa é subir, é chegar a 150. E aí que eu digo para vocês que é o problema do Brasil. Por que é o problema do Brasil? Porque das duas uma, ou se quebra a Petrobras, e existe esse risco, a Dilma fez exatamente isso em 2014, para quem não lembra, segurou o preço do petróleo o ano inteiro para tentar ganhar a eleição, no dia seguinte da eleição reajustou o petróleo em 30 e tantos por cento para tentar salvar a Petrobras, e praticamente não salvou, a Petrobras praticamente quebrou, né, nesse período, né?
arrisca o Lula fazer a mesma coisa. Eles inventaram uma conta nova. Depois dessa lambança que a Dilma fez, o governo brasileiro falou assim, não, vamos proibir esse tipo de coisa. A partir de agora, o valor do petróleo no Brasil é valor de mercado, não vai ter mais ingerência do governo. Funcionou no governo Temer, funcionou no governo Bolsonaro. Chegou o governo Lula, o que eles fizeram? Não, que tem que o governo decidir a coisa, porque a gente que decide o valor da gasolina vão quebrar a Petrobras de novo. Faz o L aí, o pessoal que fez o L em 2022 vai quebrar a Petrobras para tentar eleger o Lula. Arrisca não conseguir nenhuma coisa nem outra, né? Só que tem uma diferença agora, porque algumas refinarias já foram privatizadas na época do Bolsonaro. Então, por exemplo, em Salvador, a gasolina já bateu R$7. Isso é sinal que no resto do Brasil já devia ter subido também. A Petrobras já está tomando prejuízo nesse momento, com o preço do petróleo do jeito que está. Já está segurando o preço nesse momento. Quanto tempo que o Lula vai querer deixar segurando o preço da Petrobras? Eu não sei. O Lula, olha a encruzilhada que está o Lula. O Lula não consegue avançar nas pesquisas. A única coisa que o Lula tem para dizer que o governo dele é bom, mas a economia está indo bem, não sei o que lá. Tem escândalo do filho dele, escândalo do Master, escândalo do INSS, escândalo do Irã. Tem pesquisa dizendo que a posição do Lula favorável a esses grupos terroristas do Irã e coisa e tal prejudica ele aqui no Brasil. A única coisa que o Lula tem é a economia. Aí o que ele vai fazer? Ele vai segurar o preço da gasolina, vai quebrar a Petrobras de novo, igual a Dilma fez do mesmo jeito, né? E aí vai ficar o pessoal sindicalista dizendo, não, porque tá vendo que em Salvador privatizou a refinaria, tá o valor caro. É, porque a refinaria não é da Petrobras e não pode fechar, não pode segurar o valor mesmo, né? Aí o pessoal vai dizer que a culpa é da refinaria. Não, porque aqui já estão falando aqui, ó. Aqui, ó. Gasolina bate R$7 em Salvador após reajuste de R$11 promovido pela refinaria. A culpa é da refinaria. Não, a culpa não é da refinaria. A culpa é do Lula, que aumentou o imposto do ICMS a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Em 1º de janeiro de 2026, o governo Lula aumentou o ICMS de gasolina, de petróleo, de diesel, de tudo. Por que ele fez isso? Porque se você olhar o preço do combustível aqui, ó, tava baratinho o preço do combustível. Tava baratinho. Aí o Lula falou, opa, vou roubar mais os otários. Os otários estão pagando pouco imposto, tem que cobrar mais imposto dos otários. Tacou imposto em todo mundo, por quê? O petróleo está barato, eu posso cobrar imposto e não precisa aumentar ainda o preço do petróleo na bomba, né? E assim funcionou realmente, de fato. Se você pegar janeiro e fevereiro, não teve aumento do combustível. Por quê? Porque, embora já tenha aumentado os impostos para abastecer o bolso do Lula, o petróleo estava barato, o petróleo estava baratinho. Só que agora, o que aconteceu? O petróleo não estava mais baratinho, o petróleo deu uma subida boa, deu uma subida muito boa, né? Então a culpa disso daqui não é da refinaria de Mataripe, que já está aqui, ó. Pressão de reajuste do diesel sobre a Petrobras deve aumentar com disparada de petróleo de desentidade. Já estão falando que a defasagem do diesel já tem 23%. E da gasolina 17%, ou seja, a Petrobras já deveria aumentar a gasolina e o diesel agora. Detalhe, ela não precisava aumentar antes, ela passou a precisar aumentar, por quê? Porque o Lula e o Tachad decidiram aumentar mais imposto dos otários brasileiros que fizeram o L em 2022, né? Aumentaram o ICMS da gasolina de novo aqui. Vocês lembram que Bolsonaro, no último ano do governo dele, baixou o ICMS da gasolina e proibiu aumentar acima de 18%. E aí, é lógico, o Lula voltou e acabou com isso, fez a festa dos estados. Não, pode aumentar o ICMS. Pô, a população brasileira só tem otário no Brasil, o pessoal fez o L. Então, essa é a situação. Se preparem, tá? Porque a grande dúvida é essa, se preparem para uma das duas coisas. Ou vai subir o preço dos combustíveis, e isso vai ter um impacto enorme para o Lula, porque vai ser logo, tá? Essa guerra no Golfo não vai parar tão rápido. Não, assim, eu até acredito que não dure muito tempo. O Trump está falando em 1 mês, mas o Hegseth já falou que pode ser 2 meses de guerra, né? Não sei quanto tempo vai levar. Se tiver 2 meses de guerra, já está falando de março inteiro, de abril inteiro. Só em maio que começa a baixar o preço do combustível. E você sabe como é que funciona esse negócio de baixar o preço do combustível, né? Para subir, meu amigo, rapidinho sobe. Para cair, não, peraí, vai cair devagarzinho. Quem sabe em algum momento cai o preço da gasolina, né? É sempre assim, né? Para subir, sobe rápido. Para cair, até cai, mas demora pra caramba para cair, né? Então esse é o problema que tem o Lula com essa história. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Vai baixar o preço, vai voltar atrás? Duvido. O Lula ama imposto, ama botar na piroca no cu dos brasileiros otários que votam nele, ama roubar a população brasileira, né?
Então não acho que o Lula vai voltar atrás em imposto, não. Ele vai quebrar a Petrobras. Ele vai obrigar a Petrobras a manter o preço barato, vai forçar a refinaria de Mataripe a baixar o preço na base da canetada, para quebrar tudo no Brasil, porque o que interessa para o Lula é ele se reeleger. Foda-se o Brasil, né? Foda-se as empresas do Brasil, que quebre tudo desde que ele se reeleja, né? O pessoal fez o L, né? Vamos fazer o quê, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?